Ele passou um mês na prisão e foi a primeira vez em anos que se sentiu livre. Não apenas mais livre, mas verdadeiramente livre. O nome dele é Bob. Ele deixou isso nos comentários e até o final deste vídeo você vai entender exatamente o que isso diz sobre o casamento para o qual ele voltou. Porque o que estou prestes a compartilhar com você não vem de um estudo. Vem dos homens que estão vivendo isso agora. Alguns deles ainda estão dentro disso, finalmente dizendo o que vem guardando há anos. E mais adiante neste vídeo, vou compartilhar um comentário que me deixou paralisado. Um homem que fez as contas do seu próprio casamento e chegou a uma conclusão tão honesta e tão triste que venho pensando nisso há dias. Aqui está o que ninguém diz em voz alta. Nem na mesa de jantar ou para os colegas de trabalho. Nem mesmo para aquele único amigo que talvez realmente entendesse. Você guarda isso para si porque dizer em voz alta torna a coisa real. E torná-la real significa que você tem que fazer algo a respeito. E fazer algo a respeito custa mais do que a maioria dos homens, na faixa dos 50 e 60 anos, sente que ainda tem para gastar. Então isso fica guardado por anos, às vezes décadas. A sensação de ser um visitante na sua própria casa, de escanear o ambiente antes de passar pela sua própria porta da frente, para ler que tipo de noite será, de editar o que você está prestes a dizer no meio da frase antes mesmo que as palavras saiam, porque você já sabe qual versão de si mesmo é aceitável agora e qual não é. Um homem nos comentários descreveu isso da seguinte forma. Ele disse: não há brigas, não há nada, apenas coexistência. 5 palavras e 5 pontos. Esse é o casamento inteiro dele bem ali. E aqui está o que eu quero que você entenda sobre isso. O silêncio não é a ausência de um problema. O silêncio é o problema. Um casamento que parou de brigar não é um casamento que encontrou a paz. É um casamento onde uma pessoa, geralmente o homem, aprendeu que nada do que ele diz muda alguma coisa. Então ele parou de dizer qualquer coisa. Ele ficou quieto. Não porque as coisas melhoraram, mas porque ficou sem motivos para tentar. Você pode ser a pessoa mais solitária em uma casa cheia. E os homens que finalmente disseram isso em voz alta na sessão de comentários, a qualquer hora da noite em que tenham digitado, todos dizem a mesma coisa. O alívio de simplesmente dizer isso, mesmo anonimamente, mesmo para estranhos. O suspiro específico de um homem que finalmente parou de atuar. É sobre isso que trata este vídeo. Não é um conselho, não é um plano, apenas o que eles estão realmente pensando. Finalmente, em voz alta, deixe-me falar sobre o Bob. Ele era casado e um dia, por quaisquer circunstâncias nas quais o comentário não entra em detalhes, ele passou um mês na prisão. Um mês em uma cela de prisão de verdade. E o que ele sentiu naquela cela pela primeira vez em anos foi liberdade. Não confortável, não feliz, mas livre. A sensação específica de um homem cujo sistema nervoso finalmente teve permissão para parar de gerenciar o clima emocional de outra pessoa. Ninguém entrando e mudando a temperatura do ambiente. Ninguém cujo humor ele tivesse que ler antes de saber que tipo de dia seria. Apenas uma cela. 4 paredes e a primeira verdadeira quietude que ele sentia em anos. Ele voltou para casa, depois daquele mês, de volta ao casamento, e digitou isso na seção de comentários. Fui para a prisão por um mês e tive essa sensação estando longe da minha agora ex. Eu me senti livre e trancado. Leia essa frase devagar. Ele se sentiu livre e trancado. Esse não é um homem que odiava a esposa. Esse não é um homem amargo e zangado procurando alguém para culpar. Esse é um homem que tropeçou no primeiro momento de quietude genuína de que conseguia se lembrar, em uma circunstância que ninguém escolheria, e o reconheceu pelo que era. A prisão não lhe deu liberdade. Seu casamento a havia tirado tão gradualmente, tão silenciosamente ao longo de tantos anos, que ele nem sabia que ela havia sumido até deixar de estar nele por 30 dias e sentir como seu próprio sistema nervoso deveria se sentir. Ele a chamou de sua agora ex no comentário, o que significa que em algum momento ele tomou a decisão. Mas eu quero que você reflita sobre o que foi necessário para chegar lá. Um homem não deveria ter que ir para a prisão para sentir como é a paz. Mas para Bob, foi aí que a ficha caiu. E aqui está o que me impressiona. Ele não está sozinho.
O mesmo padrão aparece em comentário após comentário em vários vídeos. Homens se voluntariando para fazer hora extra não porque precisavam do dinheiro, mas porque o escritório era mais silencioso que a casa. Homens sentados em suas garagens por 20 minutos antes de entrar. Homens encontrando mais quietude no trajeto para o trabalho do que em uma casa que possuem e pagam. Bob simplesmente disse isso da maneira mais inesquecível possível. E vou lhe dizer uma coisa: quando o comentário do Bob foi postado, as respostas não disseram que isso é extremo ou que não pode estar certo. Elas disseram: eu entendo exatamente o que você quer dizer. Homens que nunca estiveram na prisão, homens que nunca foram presos um dia sequer em suas vidas, reconheceram o sentimento imediatamente. No carro a caminho do trabalho, em uma viagem de negócios, no estacionamento antes de entrar. O local muda, o sentimento é sempre o mesmo. O sistema nervoso de um homem finalmente conseguindo descansar. Mas Bob saiu. Os homens com quem quero falar a seguir ainda estão dentro disso. Ainda casados, ainda guardando isso para si. E o que eles estão dizendo no meio disso, não do outro lado, é a parte para a qual este vídeo existe. Aqui está a parte que a maioria dos vídeos como este erra. Eles falam sobre os homens que saíram, aqueles que escaparam, se reconstruíram, encontraram algo melhor do outro lado. E essas histórias importam. Mas os homens que ainda estão dentro disso, ninguém está falando com eles. Um homem da seção de comentários está casado há 9 anos. Ele digitou isso. Eu me dediquei tanto ao meu casamento apenas para não ser uma prioridade. Tudo vem antes de mim. Ela só se aproxima quando eu me afasto. Ele ainda está nisso, ainda casado, digitando isso em uma sessão de comentários porque não há outro lugar para dizer. Ela só se aproxima quando eu me afasto. Pense no que é necessário para descobrir isso. Pense em quantas vezes um homem tem que se afastar e observá-la diminuir a distância, e então se mover de volta em direção a ela e observá-la recuar, antes que o padrão se torne inegável. Isso não é paranoia, são dados. Esse é um homem que conduziu o experimento vezes suficientes para saber o resultado antes que ele aconteça. Ele terminou seu comentário com isso. Se o casamento acabar, não acho que quero fazer isso de novo. Não zangado, não dramático, apenas uma conclusão silenciosa de um homem que vem fazendo as contas há 9 anos e vê para onde o balanço está indo. Imagine isso. São 23 horas. Ele está sentado no carro na entrada da garagem. Não porque esqueceu algo lá dentro ou está no celular. Ele simplesmente não está pronto para entrar ainda. O interior do carro é o espaço mais neutro da vida dele agora. O único lugar onde ninguém precisa de nada dele. O humor de ninguém está esperando para ser gerenciado. Ninguém está marcando pontos sobre o que ele disse de errado esta manhã. Ele fica sentado ali por 10 minutos. Então ele entra. Ele faz isso mais noites do que gostaria de admitir. Alguns de vocês conhecem essa garagem. Vocês já sentaram nela. Rapidamente, se algo disso está soando familiar, deixe sua idade nos comentários. Sua história pode acabar em um vídeo futuro. Esta comunidade está cheia de homens que precisam ouvir a sua. E então há outro homem, 49 anos, 25 anos de casado, passando pelo divórcio agora mesmo. Ela se mudou, aceitou um emprego em outra cidade. E foi assim que ele descreveu o casamento. Fui abusado emocionalmente, sempre pisando em ovos, checando o humor dela, editando o que digo para manter a paz. Então ele disse isso. Agora que ela não está por perto, sinto um peso que eu nem sabia que estava lá sair do meu peito. Sinto como se alguém tivesse me entregado uma máscara de oxigênio. Essa é a imagem de um homem que não percebeu que estava sufocando. Não porque alguém segurou um travesseiro sobre o rosto dele, mas porque aconteceu tão lentamente ao longo de tantos anos que o oxigênio reduzido começou a parecer a quantidade normal. E então, um dia a máscara chegou, e seu corpo lembrou como respirar deveria ser. Ele também disse isso, e eu quero que você ouça. Fico acordado a maioria das noites agora, assistindo a vídeos como este, e me perguntando por que a aturei por tanto tempo. Ele está assistindo a isso a qualquer hora da noite, em qualquer cômodo em que esteja agora, finalmente se permitindo fazer a pergunta que não pôde fazer por 25 anos. Esse não é um homem que falhou no casamento. Esse é um homem que aguentou por tanto tempo que esqueceu como deveria ser a sensação de abrir mão.
E aqui está a parte que ninguém nunca soma. O que isso realmente custa? Não emocionalmente, financeiramente. Porque o dinheiro também conta uma história. E é uma história que a maioria dos homens não se permite olhar até que já tenha acabado. Aqui está um número: 31%. Essa é a porcentagem de americanos casados que dizem que não se casariam com seus cônjuges novamente se tivessem escolha. Não homens que se divorciaram, não homens que foram embora. Pessoas casadas. Ainda nisso, sentadas do outro lado da mesa de jantar. 31% deles tomariam uma decisão diferente se pudessem voltar atrás. E aqui está o que atinge ainda mais forte. A taxa de divórcio para pessoas com mais de 50 anos dobrou desde 1990. Para pessoas com mais de 65 anos, triplicou. Em 1990, menos de 1 em cada 10 divórcios envolvia alguém com mais de 50 anos. Hoje, é 1 em cada 3. Isso não é um punhado de homens zangados na internet. Isso é uma mudança demográfica. Uma geração de homens que esperou e esperou e esperou e então, finalmente parou de esperar. E aqui está o que acontece financeiramente quando eles fazem isso. As despesas gerais desaparecem. Não apenas as coisas óbvias, as casas separadas, a manutenção do estilo de vida, os gastos que serviam ao relacionamento em vez da vida real. Um homem em nossa comunidade disse isso claramente. Quando ele tinha uma namorada, não conseguia economizar $1. Depois disso, ele guardou 1.000 por mês na poupança, sem pensar a respeito. Um homem em nossos comentários resumiu tudo em uma frase. Só há uma coisa pior do que morar sozinho: desejar estar sozinho. Esse comentário teve 78 curtidas em menos de 24 horas. Porque 78 pessoas o leram e imediatamente reconheceram suas próprias vidas nele. Eles não precisaram pensar sobre isso. Eles simplesmente sabiam. E aqui está o que torna a matemática completamente concreta. Um homem em nossos comentários disse isso. Estive com ela por 20 anos. Um dia percebi que ela havia me pagado o jantar 5 vezes. 5 vezes em 20 anos. Ele não estava contando para ser mesquinho. Ele apenas parou para pensar um dia e o número estava lá. E isso lhe disse tudo o que ele precisava saber sobre do que o relacionamento era realmente feito. Não amargura, clareza. O tipo que chega silenciosamente e não vai embora. A matemática de um casamento ruim não é apenas emocional. Ela aparece na conta. Ela aparece na conta do jantar. Ela aparece na versão de si mesmo que ele colocou em uma gaveta em algum momento por volta do 4º ano e nunca mais encontrou. Outro homem tem 62 anos. Aos 52, após 22 anos de casamento, ele chegou em casa do trabalho um dia, parou na própria porta e olhou ao redor. E aqui está o que ele notou. A única coisa feliz em vê-lo era o cachorro. Não a esposa, não os filhos, o cachorro. A única criatura naquela casa sem segundas intenções, sem nenhuma reclamação, na fila, sem nenhum humor que precisasse ser gerenciado antes que ele pudesse tirar o casaco. Apenas feliz em vê-lo. Rabo abanando. O entusiasmo de corpo inteiro de algo que realmente o queria ali. Ele foi embora pouco depois disso. E aos 62, 10 anos depois, ele encontrou uma mulher que ficava genuinamente feliz em vê-lo. Eles têm noites de encontro. Eles andam de mãos dadas. Eles gostam um do outro. Ele disse isso especificamente. Eles gostam um do outro. Não amar, gostar. A coisa específica que deveria ser o piso de um relacionamento e acabou sendo o teto do seu casamento. E outro homem colocou desta forma. O momento de clareza bate quando você percebe que elas não querem uma parceria. Elas querem um patrocínio. Parceria versus patrocínio. Isso resume tudo em poucas palavras. O homem que achava que estava construindo algo mútuo e lentamente percebeu que estava financiando algo unilateral. Daniel encontrou a saída. Ele tem 62 anos e gosta da pessoa com quem está. Mas o homem que quero que você conheça a seguir, ele ainda está nisso. E o cálculo que ele fez sobre sua própria vida é o que não me sai da cabeça desde que o li pela primeira vez. Este é o que mencionei no início do vídeo. Aquele em que venho pensando há dias. Um homem que está casado há 32 anos digitou isso. Eu nunca fui tão solitário quando era solteiro, mas seria um processo feio, vingativo e de anos para me libertar.
E eu provavelmente não tenho muitos anos sobrando de qualquer maneira. Leia isso devagar. Ele não está dizendo que o casamento é bom. Não é que ele acha que está bem. Ele está dizendo que a saída custa mais do que o que lhe resta. Ele fez as contas da sua própria vida, do que lhe resta dela, e decidiu que o processo de ir embora consumiria mais dos seus anos restantes do que ficar nele. Esse é o cálculo mais triste que um homem pode fazer, e ele o fez, e ainda está sentado lá. Eu nunca fui tão solitário quando era solteiro. Essa frase. Um homem que sabe com absoluta certeza que era menos sozinho antes de se casar do que é dentro do casamento. A solidão de uma casa cheia é diferente da solidão de uma casa vazia. Uma delas você escolheu, a outra escolheu você. E então gradualmente esvaziou tudo o que fazia a escolha parecer valer a pena. Imagine isso. É uma manhã de sábado. Ele está acordado desde as 5 e Sarah. Ela está no outro cômodo. Ele está sentado à mesa da cozinha com seu café esfriando. Não fazendo as contas financeiras, fazendo as contas dos anos. Quantos lhe restam? Quantos o divórcio levaria? Quantos ele teria depois? E o número que retorna não é suficiente. Então ele fica sentado ali, termina o café, levanta-se, segue com o dia. Igual a ontem, igual a amanhã. Esse não é um homem que desistiu. Esse é um homem que fez as contas e decidiu que o custo de ir embora era maior do que o custo de ficar. E ele tomou essa decisão sozinho, silenciosamente, em uma mesa de cozinha, enquanto ela estava no outro cômodo. E aqui está o que quero dizer a esse homem e a todo homem que se reconheceu naquele comentário. Você não é louco. Você não é fraco. Você não está falhando em algo que todos os outros já entenderam. O que você está sentindo tem um nome. O que você está descrevendo é real. E os 31% das pessoas casadas que fariam uma escolha diferente se pudessem, você é um deles. E isso não é uma falha de caráter. É apenas a verdade. Alguns homens vão embora. Alguns homens ficam. Ambas as escolhas custam algo. A única coisa que não é aceitável é fingir que está tudo bem quando não está. Essa é a coisa que esses homens finalmente estão se recusando a fazer. Mesmo que seja apenas em uma sessão de comentários às 2 às 5 da manhã, digitando para estranhos. E aqui está o que acontece no momento em que um homem para de fingir. No momento em que ele começa a dizer a parte silenciosa em voz alta, mesmo que apenas para si mesmo, algo o empurra de volta. Sempre acontece. Aqui está o que as pessoas que não entendem isso dirão. O casamento é difícil. Todo casamento passa por fases ruins. Você assumiu um compromisso. Você não vai simplesmente embora porque as coisas ficaram difíceis. Vocês já tentaram terapia de casal? E veja, parte disso é verdade para algumas pessoas. A terapia funciona para certos casais. Alguns compromissos merecem ser honrados através das dificuldades. Mas há uma diferença entre uma fase ruim e uma erosão lenta, entre dificuldade e desaparecimento, entre um casamento que está passando por dificuldades e um casamento onde uma pessoa parou de comparecer emocionalmente anos atrás e ninguém fez um anúncio sobre isso. Os homens nestes comentários não estão descrevendo fases ruins. O que eles estão falando é de décadas. 22 anos chegando em casa para um cachorro que era a única coisa feliz em vê-los. 32 anos construindo uma solidão tão específica e tão completa que agora eles estão calculando se tem tempo suficiente sobrando para justificar a partida. Isso não é uma fase ruim. Isso é uma vida. E um advogado de divórcio deixou um comentário em um de nossos vídeos que quero compartilhar porque vem de alguém que viu isso do outro lado de uma mesa. Ele disse, e estou citando, este vídeo deveria ser de visualização obrigatória para todos os homens que consideram o casamento. Ele chamou o que esses homens constroem, a situação em que se encontram, de uma prisão de segurança máxima com um alto custo de saída. Um advogado de divórcio que passou a carreira observando homens tentarem sair dessas situações. Foi assim que ele chamou. Sua clareza não é o problema. As pessoas que dizem para você simplesmente tentar mais, nunca tiveram que calcular se tem anos suficientes sobrando para justificar a saída. Deixe-me dizer algo ao homem que está assistindo a isso, a qualquer hora da noite que seja. O homem que se reconheceu na cela de prisão do Bob.
O homem que leu os comentários e sentiu que isso o atingiu em um lugar específico. O homem que fez as contas e chegou a uma resposta semelhante. O homem sentado em sua garagem agora mesmo, ou que sentou nela na semana passada, ou que sabe exatamente quais 10 minutos do dia pertencem inteiramente a ele e quais não. Você não está quebrado. Você não está falhando em algo que todos os outros já entenderam. Você não está sendo dramático, fraco ou ingrato. O que você está sentindo é real. O que você vem guardando por anos, talvez décadas, é real. E o fato de você estar assistindo a isso agora mesmo, a esta hora, significa que alguma parte de você finalmente se deu permissão para ouvir isso ser dito em voz alta. Isso importa. Aqui está uma frase de um homem em nossos comentários. 74 anos, casa novinha, 2 veículos novos. Ela estourou os cartões de crédito, teve casos e colocou as filhas dele contra ele. 25 anos de silêncio de ambas. E ele ainda está aqui. Ainda de pé. Ainda construindo algo que pertence a ele. E um homem chamado Dale disse isso. E eu quero encerrar com isso porque é a coisa mais honesta sobre o tempo que já li em uma sessão de comentários. O que não posso fazer é gerar mais tempo de vida. Quando você gasta seu tempo de vida com as pessoas erradas, não pode recuperá-lo. E é isso que eu protejo. O que resta do meu tempo de vida. Essa é a questão, não é? Os homens nestes comentários não estão zangados. Eles não estão amargurados. Eles estão fazendo a mesma contabilidade honesta que aplicam a tudo o mais em suas vidas. E o que eles estão descobrindo é que alguns deles vêm gastando o único recurso que não se reabastece: o tempo deles. O que você faz com essa informação é você quem decide. Não estamos aqui para lhe dizer o que fazer. Estamos aqui para lhe dizer que você não está sozinho em pensar assim. Deixe sua idade nos comentários e me diga. Qual é a coisa que você tem tido medo de dizer em voz alta? Vejo você no próximo. Cuide-se. Se esta história mudou a maneira como você vê as lutas silenciosas dentro de um lar, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo a história e as verdades que muitos tentaram enterrar. Plante as sementes para o seu próprio futuro. O próximo tesouro de percepções será aberto em breve.